semana começa com a expectativa da sanção do orçamento da União antes do prazo. Isso porque, ao falar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou: mais uma reunião agora, devo bater o martelo do orçamento na segunda-feira. Vale lembrar que o prazo limite para a sanção do texto, com vetos ou sem, acontece no dia 22 deste mês, a próxima quinta-feira. E o agro está em busca da recomposição de recursos para os programas do Plano Safra, já que o relator geral do orçamento, o senador Márcio Bittar, reduziu em mais de 2 bilhões a sugestão do Poder Executivo para subvenções econômicas na agropecuária, com cortes de 1 bilhão 350 milhões de reais no Pronaf, 550 milhões no custeio da safra e 600 milhões em investimentos. Vamos então para a análise do Miguel Daúde, porque a gente estava antes falando por telefone, e o Daúde me dizia que essa questão do orçamento está trazendo muitas preocupações para o governo, porque a Câmara não aceita veto do presidente. E o presidente não quer aprovar o orçamento sem veto, para não ocorrer, então, o crime de responsabilidade fiscal. Daúde, eu quero saber qual que é a saída para a gente poder obter aqui um entendimento nessa situação. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Uma boa semana para todos nós, né, Priscila? Porque, como você bem colocou, tem aí a aprovação do orçamento, né, que o presidente antecipou, possivelmente vai fazer hoje. E também, Priscila, tem a definição, né, do presidente, do relator da CPI, tem a suspeição do Sérgio Moro, tem a cúpula do clima, então é uma semana bem quente, né? Mas vamos ficar no orçamento. Por que eu fiz questão de citar esses pontos? Porque todos esses pontos acabam trazendo aí uma certa ou otimismo ou pessimismo à economia e, evidentemente, para o agro. Bom, a questão do orçamento você resumiu muito bem, Priscila. O Congresso Nacional não quer que o presidente faça veto, porque ele tirou verbas obrigatórias, colocou como discricionárias e colocou aí um caminhão de emendas para os parlamentares poderem utilizar nos seus redutos eleitorais. E o presidente está sendo avisado de que, se ele não vetar, ele corre o risco de incorrer em responsabilidade fiscal, né? Então, realmente, vamos ver. Eu estou bem curioso para saber qual vai ser a decisão do presidente. Se ele vai ficar com o ministro Paulo Guedes, que quer que ele vete, ou se ele vai ficar com o Congresso, que pediu para ele não votar. É uma decisão bem difícil. Agora, Priscila, com relação ao orçamento do Plano Safra, eu acho que é importante, eu tenho lido muito aí a respeito disso, e há uma confusão generalizada a respeito da definição do que vai se cortar no orçamento. O orçamento do Plano Safra, o dinheiro que é emprestado para o produtor rural, ele vem dos depósitos compulsórios, né, dos depósitos à vista e da poupança, né, verde que existe nos bancos cooperados, existe também no Banco do Brasil. Esses recursos, o montante desses recursos, ele é mais do que suficiente, porque existe uma lei, né, uma norma do Banco Central que obriga os bancos que trabalham com os recursos do Plano Safra a emprestar um limite desses recursos. E esses recursos estão sobrando, porque os depósitos à vista foram muito grandes, a poupança perdeu muito, mas ainda tem. Então, a questão não é o montante de recursos, a questão é o valor dos subsídios, porque o governo precisa pagar para os bancos o equilíbrio da taxa. O banco vai emprestar uma taxa mais baixa, que é a taxa de mercado, né, que não é a taxa Selic, e essa diferença de taxa o governo paga, que é, na realidade, o equilíbrio, né, das taxas de juros que são feitas. E é esse valor que foi cortado, Priscila, foi cortado em 1 bilhão e 300 milhões. Então, o que acontece, Priscila? Se o ano passado o Plano Safra teve, vamos dizer, o plano comercial, industrial, né, empresarial, teve 220 bilhões, o plano do Pronaf teve 31 bilhões,
Se você corta esse valor, você vai ter que diminuir o que você vai emprestar. Mas aí os bancos também não podem fazer isso, porque ele é obrigatório. Então, também há uma confusão muito grande. Então, uma coisa é o valor do orçamento do Plano Safra, o valor do Plano Safra, outra coisa é o quanto o governo vai subsidiar. É aí que está sendo feito o corte. Esse corte de 1,3 bilhão é o que o Brasil paga por dia de juros. Então, como o orçamento ele não consegue acomodar todas essas despesas, está aí os parlamentares, eu vou buscar daqui, vou buscar de acolá. Aí tem parlamentar que diz assim, não, mas certo, faz assim, que depois eu abro mão da minha emenda, enfim. Então está uma confusão generalizada. Eu estou realmente curioso para ver qual vai ser a decisão do presidente da República, principalmente em relação ao Plano Safra, que atinge milhões de pequenos e grandes produtores no Brasil, que é o que dá sustentação à nossa economia. Certo, Daúde. Vamos juntos, então, nesta semana com muitos assuntos, mas sempre lado a lado, eu de cá, você de lá, mas estamos juntos. Uma boa tarde, viu? Boa tarde, Priscila. Um abraço a todos. E para saber como está a mobilização do agro em Brasília para que haja recomposição de recursos, eu vou conversar agora com o deputado federal Nery Geller. Boa tarde, Nery. Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde aos telespectadores. É uma grande satisfação estar debatendo com o Canal Rural, com os nossos que estão acompanhando esse importante tema. Para a gente também, Nery. Na reunião da Comissão de Agricultura da Câmara, o subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Economia disse que a agropecuária precisaria receber de volta pelo menos 1,8 bilhão de reais, a maior parte do Pronaf. Mas também disse que com o atual cenário, isso não é possível, que não vai ter recurso, então, extra para o Plano Safra. Nery, o que está sendo feito para reverter esse quadro que eu trago aqui? Na verdade, Priscila, é importante os produtores e empresários que estão nos acompanhando ficar atentos. Realmente, nós, da Frente Parlamentar da Agropecuária, da Comissão de Agricultura, liderada pelo deputado Aline, estamos realmente muito preocupados. Nós não podemos, de forma nenhuma, perder espaço que foram conquistados nos últimos 20 anos. A consolidação de programas importantes, como o Programa de Armazenagem, que é o PCA, Programa de financiamento de máquina, de estruturação de propriedade, de correção de solo, não pode ficar fora. E se tiver esse corte, realmente nós vamos correr o risco de Moderfrota, Inovagro, que é o Programa de Acesso à Inovação Tecnológica, que são programas importantes do ponto de vista, inclusive, da automação da propriedade e agricultura de precisão. Nós estamos se movimentando para que a gente possa resgatar, e o presidente da República tem a sensibilidade, tem boa intenção. Agora ele precisa comandar a equipe econômica e mostrar a importância que tem a produção nacional e dar uma atenção, porque isso não é furar teto. Tudo que se investe na agricultura, o retorno é imediato. Em 1, 2 anos, o retorno é garantido, porque o que segura a balança comercial, o que tem potencial de crescimento, de aumento de receita, de geração de emprego, de movimentação da indústria, é exatamente a agricultura. Então, esses programas, nós não vamos poder abrir mão disso. E por isso, da importância do setor ficar atento para que as lideranças, muitas vezes, não fiquem só nas redes sociais. Nós precisamos se organizar, sentar na mesa e resgatar esse dinheiro, que ele é extremamente importante do ponto de vista da economia do Brasil, mas principalmente para a agricultura, para os nossos produtores pelo país afora. Nery, é uma preocupação especial do setor com o Pronaf. Se em um determinado momento for preciso escolher onde colocar mais recursos, vai ser na agricultura familiar, na sua opinião? Patrícia, deixa eu falar para você. Lógico que o Pronaf é importante. Nós não podemos deixar a agricultura familiar, ela sempre tem, e eu sempre defendi, quando fui ministro, quando fui secretário de Política Agrícola, a mão do governo federal ou governo do estado, do governo brasileiro, seja estadual, federal ou municipal, ele sempre tem que estar em cima de quem mais precisa, das pessoas que são mais fragilizadas. E nesse caso, nós precisamos priorizar o Pronaf. Agora, não dá para deixar fora instrumentos de financiamento da agricultura que são muito importantes. Se o agro avançou muito e ajudou a economia no país nos últimos anos,
foi porque sempre teve a subvenção no Plano Safra de 8, 9 bilhões de reais. Eu fui procurado já pelas revendas de insumo, fui procurado já pelas revendas, inclusive de equipamento agrícola, colheitadeira, trator, plantadeira, enfim, que são programas importantes, que é o Moderfrota, que precisa ser contemplado. Então, eu tenho dito para o nosso time da agricultura que a gente tem que dar uma atenção no Pronaf, claro que sim, nós precisamos cuidar do pequeno agricultor, precisa sim, mas nós precisamos também cuidar dos programas macro. Ter no Plano Safra de subvenção ou de equalização de taxa de juros de 2, 3 bilhões de reais é um montante elevado? É assim. Mas se você olhar o que isso dá de retorno no mesmo ano ou no ano seguinte, não são recursos que podem ficar fora. Se precisar extrapolar um pouco o orçamento, nós precisamos dar respaldo ao presidente da República para que o faça e que tenha o recurso que é importante para a agricultura do ponto de vista de ajudar na economia do Brasil. E você acha que os problemas na proposta orçamentária de recursos para o agro, eles podem ser resolvidos com créditos adicionais? Pode. Tem que achar uma forma dentro do orçamento de ser aprovado e ter o aval do Congresso Nacional. Obviamente que o presidente tem uma preocupação de não furar o teto dos gastos em função da própria questão das pedaladas fiscais. É por isso que nós precisamos, de forma inteligente, sentar, dar respaldo legal ao presidente da República, mas tem que ter a boa vontade também da equipe econômica. Sabemos do compromisso que o Paulo Guedes tem com a economia do Brasil, com o próprio agronegócio. Não estou fazendo crítica direta ao nosso ministro, até porque ele é muito alinhado conosco, mas nessa questão nós precisamos, nós, os agricultores e as entidades de classe, precisam sentar na mesa de forma inteligente e discutir essa questão, porque ela vai trazer reflexos diretos para o nosso produtor. Mas, Nery, de onde que viriam esses créditos adicionais? Uma vez que o próprio subsecretário Rogério Boeri, ele disse que com o quadro atual, o governo precisa adicionais. De onde viria? Hoje não tem, realmente, da forma que está a economia do Brasil, toda ela desarrumada, em função, inclusive, da pandemia, não tem recurso dentro do orçamento. O que nós precisamos fazer é buscar o recurso, mesmo que isso gere, no primeiro momento, déficit. Nós precisamos garantir o recurso para a agricultura. E, obviamente, que se tiver vontade política, se acha. Porque, nesse caso, de novo, vocês do Canal Rural acompanharam. Nós sempre tivemos uma posição muito firme de diminuir o tamanho do Estado, de fazer a reforma da Previdência, fazer a reforma tributária. Eu estava na comissão especial ano passado para fazer a organização do Estado brasileiro para não criar novos gastos. Mas, nesse caso, volto a falar, investimento na agricultura não é gasto, e sim investimento, porque o que você equaliza, você vende colheitadeira, automaticamente você aumenta a produtividade no campo, movimenta toda a economia brasileira e dá retorno imediato em 1 em 2 anos. Então, existe a preocupação de não furar o teto, não aumentar a despesa, mas nessa questão da agricultura, eu particularmente não abro mão, acho que nós precisamos achar uma alternativa. E se tiver vontade política, a alternativa se acha sim. Eu conversei com o deputado federal Nery Geller, eu agradeço bastante aqui a sua participação conosco, te desejo uma ótima semana e até uma próxima. Obrigado, Priscila, e obrigado a quem está nos acompanhando. Um grande abraço e com Deus.